Vamos conhecer agora sobre o processo de habilitação, mais especificamente o início do processo que a gente precisa percorrer para se transformar em um condutor, tá? Para a gente sair do modo do não condutor a virar um condutor habilitado, tá bom? Então aqui agora a gente vai compreender todas as etapas de um processo, desde o momento inicial até o momento que a gente recebe a nossa carteira de habilitação, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui para ver se a gente entende essas etapas. Sobre o nosso início do processo de habilitação, ele é formalizado quando a gente já está apto aos requisitos que foram estabelecidos. Se você ainda não entendeu os requisitos que são obrigatórios a serem cumpridos, eu vou revisar aqui rapidamente que são 4 requisitos, tá? Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, ter um documento de identidade e ter o CPF, tá? Eu não vou entrar numa explicação mais profunda sobre esse tópico, porque eu acredito que isso já pode ter sido mencionado antes. Quem de repente não domina isso aí, procura algum conhecimento sobre, para poder a gente continuar, tá bom? Mas esses são os 4 requisitos. Repetindo mais uma vez: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, ter documento de identidade e ter CPF. Atendendo a esses 4 requisitos, a gente já está apto aí para seguir adiante. O que a gente precisa? Identificar o órgão regional responsável. Em toda a região existe um DETRAN, tá? Então, para quem está em Pernambuco, tem um DETRAN de Pernambuco. Para quem está na Paraíba, tem um DETRAN da Paraíba. Para quem está em São Paulo, tem um DETRAN de São Paulo. Enfim, cada estado tem o seu órgão de trânsito regional, tem o seu próprio DETRAN. Procure uma agência do DETRAN para poder você realizar o seu processo, tá bom? Chegando lá, você vai fazer o seu processo de inscrição. Ele é presencial ou virtual, ou de repente as duas modalidades. De repente existe algum DETRAN ao redor do Brasil que permite você iniciar de casa o seu processo de inscrição e finalizar ele numa agência do DETRAN. Então você pode iniciar marcando um horário de atendimento, colocando seus dados previamente, e depois você vai lá comparecer na agência, no dia e no local agendado, para poder eles fazerem somente a coleta dos documentos, tá? Para poder você reafirmar tudo aquilo que você já preencheu antes, né? Levando os documentos que são os comprovantes, né? Daquilo que você já informou, tá bom? Em outros estados, como é aqui o caso do DETRAN de Pernambuco, você não consegue fazer nada virtualmente, então você tem que ir lá presencialmente. Você agenda o seu atendimento e a partir do momento que você está lá, é que eles começam a fazer, né, o seu cadastro. Então não tem nada que possa ser antecipado, tá? Tem que ser presencial no DETRAN de Pernambuco, tá bom? Pelo menos por enquanto, possa ser que algo mude, tá bom? Quando você vai ao DETRAN, que o atendente ele te recepciona e ele solicita as suas informações pessoais, você entrega seus documentos, né, ele tira uma foto sua, faz a coleta das suas digitais e tudo mais, a partir desse momento ele te inscreveu no processo de habilitação. E a partir desse ponto é que inicia oficialmente o processo de habilitação, tá bom? Então, nesse dia que você se cadastrou lá no DETRAN, que entregou suas informações, a partir desse dia começa a contar um prazo para poder você concluir, que é um prazo de 1 ano, tá bom? Então, você vai ter que pagar as suas taxas, né? O DETRAN ele vai te exigir o pagamento de algumas taxas que vão incluir alguns benefícios para você, né? Por exemplo, o exame médico vai estar incluso nessa taxa. Exame psicológico vai estar incluso nessa taxa. Prova teórica, que é uma prova que você faz, né, num computador, respondendo, né, as questões e tem o objetivo de acertar pelo menos 21 questões das 30 que serão colocadas lá para você, tá bom? Então, a taxa já inclui também a realização dessa prova. E também a prova prática, seja de carro ou seja de moto. Se você optou por carro, né, a sua avaliação, o seu exame de carro já está pago. Se você optou por moto, o seu exame de moto também já está pago. Ele vai estar incluso nessa taxa que você precisa pagar. E se você vai fazer os dois, a taxa também vai contemplar os 2 exames, o de carro e o de moto, tá bom? Então, quando você se inscreve no processo de habilitação, comparecendo no DETRAN, o agente do DETRAN vai te entregar um boleto, né? E nesse boleto tem um valor para ser pago que inclui tudo isso que eu acabei de mencionar. Exame médico, psicológico, prova teórica, prova prática de moto, prova prática de carro ou a prova dos 2
se for o caso de você estar tirando a sua habilitação aí para os dois veículos, tá bom? Bom, quando a gente se inscreve, né, no Detran lá, que a gente dá os nossos dados para o atendente, ele registra as nossas informações em dois bancos de dados, tá? Ele registra nossas informações no RENAS, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, e ele também registra no BINCO, né, ou ABINCO, como se chama, né, que é a Base Índice Nacional de Condutores, tá? Então, a partir do momento que você entregou suas informações lá, ele colocou os seus dados nesses dois bancos de dados aí. E a partir desse momento, como eu mencionei anteriormente, você tem um prazo, uma contagem regressiva de 1 ano para concluir todo o processo e tirar a sua habilitação, tá? Vamos conhecer agora superficialmente as etapas do processo e depois a gente vai se aprofundar nelas. O processo de habilitação, que a gente deve concluir antes de completar 1 ano, ele tem 3 fases, tá? A gente separou aqui, né, etapas e classificamos ele em 3 fases. Primeiramente, a fase de aptidão, tá? A fase de aptidão, ela envolve, né, aquela parte preliminar onde você vai ser testado mentalmente, fisicamente, você vai fazer um exame médico, você vai fazer um exame psicotécnico para poder verificar se você está apto o suficiente. Temos depois a parte teórica, tá? Que é a parte que você vai receber todo um conhecimento teórico sobre como funciona a autoescola, como funciona o trânsito, como funciona o Detran, quais são as etapas para tirar a habilitação, quais são as categorias de veículo que existem, quais aquelas que você pode dirigir, como é que você faz para alcançar as categorias que você ainda não pode dirigir, como é que você consegue exercer atividades de trabalho com cada tipo de habilitação, com cada categoria diferente, como é que você consegue pilotar cada tipo de veículo de acordo com a categoria, tá bom? Então, não só isso, também como regras de trânsito, conduta, circulação, o entendimento sobre placa e sinalização. Então, a parte teórica envolve todo esse aspecto. A gente vai ver com mais detalhes na frente, tá? E depois vem a parte prática, onde finalmente você vai entrar em contato com o veículo que você está tentando aprender, tá bom? Se você está tentando aprender moto, se habilitar para moto, você vai entrar em contato com a moto, vai começar a aprender, vai ter um instrutor que vai te orientar para poder você desenvolver-se gradativamente, né? E conseguir alcançar um resultado satisfatório para que você saia com boas condições de começar a interagir com o trânsito, tá bom? A mesma forma para quem vai praticar carro, né? Quem está almejando dirigir carro vai também entrar em contato com o carro, aprender os comandos do veículo, entender, dominar os itens de segurança, dominar o uso e o manuseio do veículo, para ter condições razoáveis de entrar no trânsito com as condições mínimas de segurança e de entendimento sendo atendidas, tá bom? Então, essas são as 3 etapas. Eu falei aqui delas superficialmente, mas a gente vai entrar em um processo agora onde a gente vai detalhar um pouco mais essas etapas, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Essa nota de atenção, né, que eu deixo aqui do lado é só para dar um reforço e uma ênfase para que a gente tome o cuidado de não relaxar durante o processo, tá? Para as pessoas que costumam fazer coisas muito demoradas ou que entram no curso, depois desiste, depois adia, depois retoma, saiba que você corre um risco muito grande. Como eu disse a todos, a gente tem um prazo de 1 ano para concluir todas as etapas do processo. Isso não é um prazo estabelecido pela autoescola, isso é estabelecido meio que por lei, tá? Tem uma resolução 789 de 2020, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que no artigo 2º, parágrafo 3º, ela menciona que é determinado o prazo de 1 ano para concluir todo o processo, contando a partir da data que você iniciou o requerimento. Ou seja, no momento que você foi lá no Detran e entregou seus dados, você informou que quer ser habilitado. Então, a partir daquele momento, você requeriu se tornar um condutor, né? Uma pessoa habilitada. Então, a partir daquele dia, daquele momento, você tem um prazo de 1 ano para concluir. Se você não concluir, infelizmente você vai perder todo o processo. E os custos que você teve, né, enfim, todas as taxas que você pagou, despesas e tudo mais, eles serão perdidos, tá? Você vai ter que custear novamente. Então eu estou deixando esse alerta aqui, porque tem algumas pessoas que
são um pouco mais negligentes, que assim adiam as coisas, que prorrogam, sabe? Que desanima no meio do processo, não continua, para tomarem um cuidado, porque envolve uma parte financeira também. Você vai perder dinheiro se não conseguir concluir durante um ano. E não só pessoas que de repente são desmotivadas. Às vezes a gente tem pessoas extremamente motivadas, que trabalham muito, que têm esse engajamento para poder concluir as coisas, para poder buscar, mas de repente elas são pessoas que têm uma rotina de vida muito atarefada. Né? Gente que está na faculdade, no estágio, no trabalho, sabe, está num cursinho e de repente não consegue conciliar tudo. Então, muito cuidado com as pessoas que são mais relaxadas e aquelas que de repente têm obrigações demais, tá? Porque se você não conseguir cumprir as etapas da autoescola dentro do prazo estabelecido, você vai perder o dinheiro que investiu, tá? Não só o que investiu na autoescola, mas de repente também o que você investiu aí no Detran, tá bom? Pagando taxas e tudo mais. Então fiquem atentos porque tem um prazo aí previsto por lei, tá? Um ano para concluir o processo, tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos falar primeiramente da nossa fase inicial, né? Que é a fase de aptidão, onde a gente tem os exames preliminares. Bom, durante essa fase de aptidão, você vai visitar algumas clínicas, né? Que você vai escolher a região e você vai comparecer lá no horário e no dia agendado. E lá você vai ser recepcionado por um médico que vai fazer uma avaliação, né, a seu respeito. Existem dois tipos de avaliação. Existe uma avaliação psicológica, que é aquela avaliação onde você faz um monte de risquinha de pauzinho, você tem umas figurinhas que você vai fazer uma análise lógica. Então tem várias figuras e tem uma resposta que é um complemento daquela imagem. Então tem algumas figuras, né, que sinalizam de repente uma soma, que sinalizam de repente uma subtração, que sinalizam de repente um objeto que precisa ser completado, e aí você vai ter que marcar a opção que complementa esse entendimento, tá? Então isso é uma avaliação psicológica, para saber se você tem uma saúde mental e psíquica equilibrada, tá bom? Depois vem o exame chamado de exame físico e mental. Esse físico e mental a gente chama popularmente de exame clínico, tá? É um exame médico, onde o médico ele dá uma olhada na sua parte corporal para perceber esteticamente se você é uma pessoa que está dentro do peso, se não está. Né? Ele faz algumas perguntas sobre o seu comportamento, né? Ou sobre sua saúde, se você é uma pessoa que se alimenta bem, que dorme bem, que pratica alguma atividade, se fuma, se bebe. Né? E ele também vai fazer uma análise, né, de como está funcionando a sua visão. Então ele vai fazer um exame de vista em você, para observar se você enxerga bem, tá bom? Então esse exame físico e mental é para ver se você tem condições mentais mínimas, né? Se você é uma pessoa que tem uma atividade regular, que se enquadra nos padrões da maioria da sociedade, né? E se você tem condições físicas mínimas também aí para ingressar no trânsito, tá? Uma coisa que ele vai avaliar com rigor muito maior é a sua capacidade de visão, tá? Então, muito atentos aí às pessoas que utilizarem óculos e tudo mais. Peguem um óculos, atualizem um óculos, para não chegar lá na hora com um óculos que já é vencido, que não complementa muito bem a sua visão e que você tem dificuldade de leitura. Porque lá você vai chegar no local e vai precisar fazer uma leitura para que a sua visão seja constatada, né? Se ela está boa ou não, tá bom? Então vamos lá. Se porventura o candidato for reprovado em um desses exames, ele pode fazer o exame novamente, tá? Se ele não for considerado apto, ele pode requerer para fazer uma nova avaliação. Só que ele tem que pagar a taxa desse exame que ele reprovou para poder fazer novamente. Lembra que lá atrás eu falei que quando você se inscreve no processo, né, o rapaz lá do Detran vai te entregar um boleto com as taxas que vão incluir várias coisas, como o exame médico, psicológico, as provas teóricas, práticas e tudo mais? Pois bem, se você reprova em uma dessas etapas, você vai precisar repetir. Então você não vai pagar aquele conjunto de taxas novamente. Você vai pagar somente a taxa da repetição daquele exame que você quer repetir, tá bom? Então é isso. Então nessa ocasião, se você reprovar no exame médico, né, que é o exame clínico, ou no exame psicológico, tá, você vai pagar uma taxa novamente e vai repetir o exame, tá bom? A gente recomenda que as pessoas façam esses exames quando elas estiverem em condições saudáveis, né? De repente tem gente que perdeu um parente, teve uma perca recente, ou teve uma notícia ruim, ou está passando por algum problema familiar. Corre o risco de você fazer um desses exames, principalmente psicológico, e você ser reprovado, porque você está emocionalmente abalado, existe alguma coisa que te preocupa
e que te impede de exercer plenamente, né, as suas capacidades, tá bom? Então é isso. A mesma coisa vale para o lance do exame físico mental, sabe? Então, muito cuidado com o pessoal que tem problema de vista, né? Se está com óculos antigo, que não está funcionando bem, que você já está enxergando um pouco borrado, com dificuldade, atualiza primeiro o óculos e depois vai lá, tá? Para não correr o risco de você não conseguir ler corretamente e reprovar no exame, tá bom? Então, passadas essas etapas aí, a gente consegue prosseguir, tá? Se a pessoa, porventura, reprovar porque não conseguiu ir bem no exame de vista, é só ela procurar um oftalmologista, né? Realizar um exame para ver qual o grau de óculos que ela precisa, providenciar um óculos que corrija a visão dela, para que ela volte a enxergar normalmente com óculos, e depois agendar um novo exame, sabe? Para fazer novamente o exame, só que agora com um óculos atualizado e com a visão corrigida, né? Então ela vai conseguir ler perfeitamente e aí a habilitação dela, né, ela vai conseguir seguir adiante, né, para que a habilitação dela possa estar ao alcance, tá bom? Aí ela pode ir adiante para a próxima etapa. Bom, passada essa etapa aí de aptidão, que é uma fase completamente recheada de exames, né, que vão filtrar o candidato para ver se ele é emocionalmente estável e se ele tem condições físicas razoáveis e condições de enxergar bem para que ele possa seguir adiante. Passada essa etapa, a gente segue para um outro ponto, né? A gente chega agora num ponto onde a gente vai lidar diretamente com a autoescola, tá bom? E essa etapa aqui agora é a etapa onde tudo daqui por diante é na autoescola. Então a gente tem aqui duas etapas, que são as etapas finais, que serão feitas na autoescola. A primeira etapa tem a ver com a parte teórica, tá? Então na autoescola vocês vão ter um curso teórico. Quando concluírem um curso, vocês vão fazer uma prova teórica, tá? Depois a gente vai passar para a terceira etapa, que também é na autoescola, tá? Então na autoescola a gente vai ter as aulas práticas, né? O curso prático com o veículo que a gente quer dominar e depois a gente vai ter aí uma prova prática, tá bom? Então essas são as etapas finais que serão feitas na autoescola. Depois de uma avaliação prévia, depois que o candidato ele passar numa seleção, né? Numa análise inicial, que é aquela fase lá de aptidão, aí ele chega na parte onde ele realmente pode estudar, tá bom? Onde ele pode ter as aulas teóricas e depois as aulas práticas. Bom, vamos lá. Já que chegamos aqui na parte teórica e na parte prática, vamos começar com o curso teórico, tá? O curso teórico é esse curso que vocês estão presenciando agora, onde a gente vai receber, né, uma didática sobre todo o processo. A gente vai compreender desde o início como é que a gente faz para tirar a habilitação, até muitas outras condutas, regras de trânsito e comportamentos que a gente tem que ter e tem que adotar quando a gente já tiver habilitado. Então vai desde o processo onde a gente não domina nada, compreendendo o processo que a gente vai atravessar, até o processo onde a gente vai dominar várias regras de trânsito e também a condução do nosso veículo, tá bem? Então as aulas teóricas elas vão explicar a nós sobre esses aspectos, tá bom? Durante as aulas teóricas, você vai receber o conteúdo necessário para você tirar a ACC ou as categorias A e B, tá? A ACC ou categorias A e B são chamados de módulo. A gente tem um módulo, ou seja, uma modalidade de curso para quem vai tirar a ACC e outra modalidade de curso para quem quer tirar a categoria A ou B, tá bom? Então, durante as aulas teóricas, receberemos o conteúdo necessário dividido em módulo. A gente vai receber um módulo que é compatível com aquilo que a gente está escolhendo, se é carro, se é moto ou se é ACC, tá bom? E esse módulo ele tem uma carga horária, tá? Existe uma quantidade mínima de horas definidas para que todo o conteúdo seja entregue a vocês, tá bom? E a gente vai entender isso um pouco mais na frente. Tudo isso, todas essas definições que tem aqui do conteúdo necessário para cada situação, né, para cada candidato que está pretendendo tirar a ACC ou categoria A e B, para os módulos que serão entregues ao candidato e também a carga horária do curso, tudo isso está definido em resolução, tá? A resolução 789 de 2020 do CONTRAN, em alguns aspectos dela, ela faz toda a definição de todos esses termos que precisam ser seguidos para que o aluno, né, receba todo o material que ele precisa receber para se habilitar, tá bom? Então vamos seguindo.
Vamos falar um pouquinho sobre os módulos, para poder a gente entender cada um dos módulos, tá? Quem vai fazer o módulo da ACC, ou seja, quem está tentando pilotar somente a cinquentinha, né, que é o ciclo motor, a gente vai atravessar as seguintes disciplinas. Olha só, atravessaremos a disciplina de legislação e receberemos 7 horas de aula de legislação de trânsito, tá? Teremos também a disciplina de direção defensiva e teremos aí 10 horas de aula de direção defensiva. Receberemos também 1 hora de aula de primeiros socorros e também 2 horas de aula de meio ambiente e cidadania. A carga horária total, para quem está querendo tirar a habilitação para conduzir ciclomotor, que é a autorização de conduzir ciclomotor, a ACC, vai ser uma carga horária total de 20 horas aulas, tá bom? Dentro desse contexto, a gente tem algumas regrinhas aqui para o cumprimento disso. Então, eu deixei uma nota de atenção aqui, onde a gente vai tentar explicar as regrinhas para quem está no módulo de ACC. Olha só, primeira regra é a frequência. Dessa carga horária que a gente tem aí, de 20 horas aulas, a gente pode cumprir 90%, ou seja, não somos obrigados a cumprir 100% da carga horária. Isso significa que dessa carga horária total de 20 horas aulas, se a gente tirar 10%, a gente tira 2 horas. Ou seja, dessas 20 horas, a gente tem a obrigação de cumprir 18 horas, tá? É obrigado, tá bom? Então, 2 horas, caso você não cumpra, ainda está dentro do aceitável. Agora, mais do que isso, infelizmente, você vai ter que repor, tá? Você vai ter que contratar um novo dia de aula para assistir, para completar a carga horária que faltou, tá bom? Então, até 18 horas aulas, você ainda é considerado apto, tá? Então, algo entre 18 e 20 horas, tá ok, tudo bem? Então, a carga horária é 20 horas o total, mas se você cumprir 18 horas, tá tudo bem. Você ainda consegue seguir adiante com o seu módulo, tá? Quando você completar a sua carga horária, você pode agendar para fazer a sua prova. A prova, embora ela seja muito semelhante a quem vai fazer a prova de carro e de moto, né, em termos de funcionalidades, em termos de funcionamento do aplicativo, do software, de você ter que fazer a leitura das questões e escolher a resposta, é tudo praticamente o mesmo layout, tem o mesmo design, tem a mesma estrutura. A grande mudança mesmo é a quantidade de questões, tá? Então, na hora da prova, quem vai fazer uma prova para a cinquentinha, para o ciclomotor, em vez de fazer uma prova com 30 questões, vai fazer uma prova com apenas 15 questões. Dessas 15 questões, para você ser aprovado, você tem que ter um rendimento de 60%. Ou seja, tem que acertar pelo menos 9 questões, tá? Das 15 questões que a gente tem aí para poder responder, pelo menos 9 você tem que acertar, tá bom? Então, se você acertou 9 ou mais, parabéns. Você já tem aí mais de 60% de rendimento, né? E você já está apto aí para seguir para a próxima etapa, tá bom? Bom, vamos entender agora os módulos para quem quer tirar, ou os módulos não, o módulo para quem quer tirar a habilitação na categoria A ou na categoria B, tá? Tanto faz. Para carro e para moto, o módulo é o mesmo. Então, quem está tirando carro e quem está tirando moto, vai cursar a mesma carga horária, né, as mesmas explicações, as mesmas disciplinas e tudo mais. Para quem está tirando carro e moto, está fazendo os dois ao mesmo tempo, uma carga horária só já é suficiente, tá? Então você não vai fazer as aulas de carro e depois as aulas de moto, tá? Não na parte teórica, tá? Na parte teórica, né, um módulo só atende carro e moto, tá bom? Então é isso. Seguindo aqui, para quem está tirando categoria A ou categoria B, ou está tirando os dois ao mesmo tempo, A e B, a gente vai ter as seguintes disciplinas. Olha só, teremos legislação de trânsito e receberemos aí 18 horas totais de legislação de trânsito. Teremos direção defensiva, receberemos aí um total de 16 horas, né, de conhecimento sobre direção defensiva. Teremos também primeiros socorros, receberemos aí 4 horas de aulas de primeiros socorros. Teremos também meio ambiente e cidadania, tá? 2 disciplinas juntas, num único contexto. E a gente vai ter aí também 4 horas de aula de meio ambiente e cidadania, tá?
teremos, por último e por fim, mecânica básica, com 3 horas de aula, né, de mecânica básica, tá bem? Aqui teremos um total de 45 horas de curso, tá? Então, o módulo para quem está tirando categoria A ou B é um módulo de 45 horas aulas, tá? Dividido dessa forma aí que eu expliquei para vocês. 18 horas de legislação, 16 horas de direção defensiva, 4 horas de primeiros socorros, 4 horas de meio ambiente e cidadania e 3 horas de mecânica básica, tá bom? Diferentemente do módulo da ACC, para quem está tentando pilotar ciclomotor, né? A famosa cinquentinha, aqui a gente não tem tolerância para carga horária, tá? Então não existe aquele lance de você ter que cumprir aqui 90% da carga horária, 80%. Aqui você precisa cumprir 100% da carga horária, tá? Então se você faltar um único dia que seja, você vai precisar pagar mais um dia de aula para fazer essa reposição. E você só vai poder fazer a prova e avançar para a próxima etapa depois que cumprir toda a carga horária, sabe? Então se você faltou um dia de legislação, vai ficar faltando 4 horas de legislação. Concluiu todas as outras disciplinas? Perfeito, mas ainda está faltando 4 horas de legislação. Então você vai ter que combinar com a autoescola, pagar uma nova taxa para poder agendar uma nova aula e fazer novamente, para poder completar essas 4 horas que estão faltando de legislação. A mesma coisa vale para qualquer outra disciplina desse módulo aí, tá? Seja legislação, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente ou mecânica básica. Qualquer dia desses e qualquer disciplina dessas que você faltar, você vai precisar repor. Repetindo, não temos tolerância aqui, né, mínima. A gente tem que fazer a carga horária completa, tá? Quando a gente chega, né, no Detran, a gente pode se deparar com um dilema, tá? No horário da nossa prova, principalmente. Existe uma regra de trânsito que diz que o curso teórico só pode ser cursado presencialmente e ele tem que ter a presença do candidato ou do aluno sendo comprovada por biometria, tá? Só que a gente veio de um período onde a gente atravessou uma pandemia e na pandemia a gente não podia se reunir em locais e manter as pessoas unidas, né, em um local fechado, todas juntas ao mesmo tempo. Não dava. Então, para uma segurança, né, clínica, uma segurança de saúde pública, esse tipo de situação ele foi inibido, tá? Então, criou-se uma alternativa para permitir que os alunos fizessem aulas online, tá? Então, o que acontece? Isso é meio que uma medida provisória, tá? Ela não é algo que vai durar para sempre. Eu acredito que vai se oficializar para sempre, mas por enquanto ainda é provisório, tá? Então, embora vocês estejam fazendo aqui um curso online, saibam que oficialmente só é permitido o curso presencial. Esse que vocês estão fazendo online é por conta de uma medida provisória, algo temporário que está concedendo essa exceção, tá bom? Então, a deliberação 189 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito permitiu que os candidatos pudessem, né, cursar as aulas teóricas de uma maneira online durante a pandemia, tá? Então é isso. Só para fim de esclarecimento, porque se de repente cair algo na prova, né, perguntando se é permitido o curso online, oficialmente não é. A gente só tem, né, uma medida provisória que está permitindo por enquanto, tá? Então é isso. Bom, terminado toda essa parte teórica, vocês atravessando todas as disciplinas e cumprindo todas as cargas horárias, já vão estar aptos aí para poder fazer a prova, tá? Então vocês vão agendar o dia e o local de fazer a prova e irão comparecer no local e no dia agendado para poder realizar a prova de vocês, tá? O exame vai ser realizado por um órgão de trânsito do Estado ou por algum afiliado ao órgão de trânsito do Estado, tá? Você vai, durante o exame, lidar com uma prova convencional com questões de todo o curso, tá? Essa sua prova aí, ela vai ter 30 questões e você vai ter 30 minutos para realizar a prova. É mais ou menos 1 minuto por questão, tá bom? Você precisa ter um rendimento mínimo de 70%, ou seja, você precisa acertar pelo menos 21 questões para poder você estar aprovado. Acertando qualquer quantidade acima de 21 pontos, acima de 21 questões,
você vai estar automaticamente aprovado. Se você acertou uma questão a menos do que as 21, acertou 20, né, de 20 para baixo, você reprova, tá? Então fiquem muito atentos aí, né, no momento de decidir realizar a prova de vocês. Tenho certeza que estão estudando, inclusive a gente tem um aplicativo, né, um simulado que é compartilhado com os alunos. Utilizem bastante esse aplicativo para vocês terem aí uma ideia de como é que está o rendimento de vocês antes de fazer a prova, tá? Se vocês estão indo bem, se estão acertando bem, se está tudo dentro dos conformes, tá bom? Se você sempre está ali batendo na trave, tirando assim 19, 20 pontos por aí, está sempre chegando perto, mas nunca está ultrapassando, né, a pontuação ideal, a sugestão é que estude um pouco mais e depois marque a prova. Se você é uma pessoa que nos simulados está sempre tirando acima dos 21, né, está sempre acertando 23 pontos, 24 por aí, né, ou mais do que isso, então sinta-se à vontade para marcar a sua prova, que provavelmente você vai ter mais sucesso, tá bom? Provavelmente você vai ter um êxito aí, né, e vai sair de lá aprovado, tá bom? Então eu espero que tenha sido compreensível aí o contexto, né, sobre as aulas teóricas, tá? E sobre todo o processo teórico que até agora a gente viu, inclusive esse processo final agora, que é o processo de avaliação. Uma prova feita, né, pelo Detran ou por algum órgão afiliado a ele, uma prova convencional com 30 questões para você responder, um tempo de 30 minutos para você responder essas 30 questões e você precisa acertar pelo menos, né, 21 pontos, tá? Então de 21 pontos em diante você está aprovado, tá bom? Seguindo essas etapas, né, se você realizou a sua prova, você tem duas possíveis situações, né? A gente já falou quantos pontos você é aprovado e quantos pontos você é reprovado, tá? Se você for reprovado, você pode fazer novamente o exame. As condições são as mesmas que eu já mencionei anteriormente, quando a gente estava lá falando na fase de aptidão, tá? Se você reprovou em qualquer etapa do processo, você vai pagar uma taxa para repetir essa etapa que você reprovou, tá? Então, se você reprovou aqui na prova teórica, você paga uma taxa para repetir a prova teórica, agenda um novo dia, né, um novo momento, comparece lá e faz novamente, tá? Então, o aluno ele pode solicitar uma nova avaliação pagando as taxas, que são referentes àquela avaliação, e repetindo o exame quantas vezes for possível. Lembrando que existe um prazo total para você concluir todas as etapas do processo, tá? Então, se você reprovar várias vezes, possa ser que não dê tempo de concluir o restante, tá? E aí você vai perder o processo e vai precisar recomeçar. Então, fiquem atentos, estudem, observem com atenção. Quem tiver a apostila, né, faça leituras casuais da apostila, né, sobre temas diversos, sobre partes diversas da apostila. Sigam os exercícios da apostila. A apostila, além de ela ter aí uma explicação mais profunda, né, eu dou aqui uma explicação mais superficial e mais leve sobre os temas, a apostila ela consegue aprofundar muito, né, dentro de um determinado tema. Além de ter essa profundidade, ela também tem exercícios para verificar se você aprendeu aquilo que ela explicou anteriormente, tá? Então tem exercício de fixação, tem algumas atividades que ao fazer você começa a trabalhar o seu entendimento, né, e começa também a trabalhar a sua compreensão sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá, vamos imaginar agora a segunda situação quando a gente faz a prova. A gente falou que se reprovar, a gente paga uma taxa e repete o exame. Agora vamos imaginar a aprovação, tá? Se você foi aprovado, você pode ir para uma próxima etapa, que é a etapa de realizar as aulas práticas, tá? O órgão de trânsito ele vai emitir um documento chamado LADV. É uma licença que a gente vai compreender melhor mais adiante, mas ela é uma licença que te permite aprender, tá bom? É uma licença que te permite dirigir os veículos da autoescola. Então, com essa licença, né, ao seu alcance, você pode avançar para a terceira etapa, né? A parte onde você vai fazer as aulas práticas, o curso prático, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos compreender agora a terceira etapa, né, de todas as fases que a gente tem que cumprir para ficar habilitado, tá? Então, essa é a última etapa. A etapa 3, que tem a ver com a parte prática, tá? O curso prático.
No curso prático, como a gente já espera, teremos aulas práticas, tá? Teremos um aprendizado prático. Para que esse aprendizado aconteça, a gente tem que ter 2 documentos em mãos, tá? Um pouco mais na frente a gente explica melhor, mas eu vou antecipar pelo menos os documentos. Depois a gente destrincha eles com mais profundidade. Mas os 2 documentos são a LADV, que é uma licença para dirigir, e o documento de identidade, que é aquele que te identifica, tá bom? Então isso aí é obrigatório, tá? Durante esse aprendizado prático, a gente vai tentar desenvolver nos alunos algumas habilidades. Para você ser considerado apto na prova do Detran, vai ser exigido que você realize algumas manobras, que você consiga concluir um certo trajeto passando por certas dificuldades, tá? E para que isso aconteça, você vai ter que estar habilidoso. Você tem que desenvolver as habilidades que são necessárias para você chegar lá e superar os obstáculos que tem lá e concluir, né, a sua prova com êxito, tá? Então, durante as aulas práticas serão desenvolvidas habilidades, né, para que você consiga ter habilidade suficiente na hora da prova, tá? E essas habilidades serão desenvolvidas com uma carga horária mínima. Temos aí uma carga horária mínima para o condutor desenvolver essas habilidades, tá? Lembrando que essa carga horária mínima não significa que ela é a necessária. Às vezes a carga horária mínima ela não é suficiente para que a pessoa entenda, para que ela aprenda e para que ela domine, tá bom? Então tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que podem aprender com uma aula, tem pessoas que precisarão de 5, tem pessoas que precisarão de 10, e tem pessoas que precisarão de 20, e outras precisarão de mais do que 20. Tudo depende do ritmo pessoal. Não é só a habilidade da pessoa de compreender. Às vezes, a necessidade de a pessoa ter que fazer mais aula tem a ver, de repente, com um trauma, com um medo, com uma insegurança. Às vezes a pessoa entende, domina bem, mas no fim das contas tem um medo que persiste e impede que ela tenha um bom rendimento, que ela tenha um bom desempenho, tá? E como a gente não escolhe os nossos medos, fiquem tranquilos, tá? Porque se você tiver medo, a única coisa que você pode fazer para vencer o medo é pouco a pouco ir trabalhando essas habilidades, para você ir se acostumando e daqui a pouco você não ter mais medo, tá? Então fiquem sossegados que uma pessoa que de repente precisa de mais aulas, ela não é incapaz. De repente ela só está um pouco ansiosa, ela só está com um pouco de medo, ela está um pouco insegura e tudo isso faz com que a gente, né, não extraia o nosso desempenho ou com que a gente faça algumas coisas com uma certa preocupação, o que acaba fazendo com que a gente, né, não entregue todo o nosso domínio para uma aula e precise de um pouco mais de aula para complementar a segurança que falta na gente, aquele medo que a gente precisa extinguir e tudo mais, tá? Então a quantidade de aulas ela é pessoal, porém a gente tem uma carga horária mínima a ser cumprida. Isso significa que aquele candidato que conseguiu aprender tudo com 5 aulas, mesmo assim, ele vai ter que cumprir a carga horária mínima. Ah, ele fez 2 dias de aulas e já sabe tudo. Perfeito. Fez 2 dias e já sabe tudo? Vamos continuar todos os outros dias até completar a carga horária, tá bom? Então a carga horária mínima ela é obrigatória. A excessiva é facultativo ou dependendo da necessidade do aluno. O aluno que quiser fazer mais pode e o aluno que precisar fazer mais deve, tá bom? Então vamos lá. Tudo isso aqui, né, está descrito na resolução 789 de 2020 do CONTRAN também. Em alguma parte da resolução, ele não só define todo o conteúdo, né, e todas as etapas das aulas teóricas, como também as habilidades que precisam ser desenvolvidas no aluno durante as aulas práticas, a carga horária das aulas práticas e tudo mais, tá bom? Então tudo que eu mencionei aqui também existe aí meio que amparado por lei.